Essa então é a parte 2 do vídeo, tá? A gente fez para não ficar muito grande, dividir o vídeo. Então vamos lá. Vamos então primeiro supor que em Gênesis iniciou-se o processo de criação da Terra com 6 períodos de criação. E cada período de criação foi chamado de dia. Esse foi o período de construção do planeta. No 7º dia, a Bíblia diz: Deus descansou de todos os seus trabalhos. E aí nós estamos vivendo aqui em 2020. Tudo que existe em questão de tempo para nós, cronograma para nós, ele está relacionado ao 4º dia. Por quê? Porque no 4º dia, Deus criou o Sol e a Lua e as estrelas. Então, de acordo com as próprias palavras de Bereshit, de Deus em Bereshit, o Sol, a Lua e as estrelas serviriam para tempo, data, épocas e ano. Então podemos dizer que a forma de contar o tempo, como nós conhecemos hoje, do dia de 24 horas, ela é baseada na rotação do Sol, da Lua, das estrelas sobre a Terra. E este período aqui iniciou-se o tempo como nós conhecemos. Tudo que existe antes disso, né? Antes desse tempo que nós conhecemos, na questão de seres, eu classifico como sendo eterno. Ou seja, não sendo deste tempo. São deslocados ou estão fora do tempo, da forma que nós contamos o tempo. Então, Deus é eterno, Jesus é eterno, o Pai é eterno, Jesus é eterno, o Filho é eterno, e os anjos também são eternos. Anjo. Agora é diferente. Não significa, não estou falando que eles não podem morrer com relação ao Filho e aos anjos. Pois a Bíblia fala sobre Deus. Deus não pode morrer. O Filho morreu, os anjos podem morrer. Ok? Mas no meu ponto de vista, todas as coisas que foram criadas antes desse ciclo, essa forma de cronometrar o tempo, para nós, seres humanos, tudo que veio antes, todos os seres que vieram antes, todos os seres inteligentes vieram antes, podem ser chamados de eterno. Por exemplo, você falou que os anjos são eternos? Do ponto de vista, sim, porque Jesus Cristo falou que os filhos da ressurreição não poderiam casar, pois seriam como os anjos que não podem morrer. Então Jesus disse que os anjos não podem morrer. Ou seja, o processo de vida dos anjos é bem diferente
do nosso, dos seres humanos, né? Totalmente diferente dos nossos, né? Nós não entendemos exatamente como que funciona, talvez a gente não vá entender isso por um bom tempo ainda, mas é o que eu queria dizer. Tendo isso sendo explicado, tendo vocês entendido este conceito, por que o quarto dia? O quarto dia foi aonde Deus criou os luzeiros. Então, a contagem do tempo iniciou-se nesse período para o ser humano. Tudo que é antes disso é eterno. Tudo bem, vamos voltar lá no nosso estudo em Bereshit. A primeira palavra de Gênesis e a primeira palavra de João, elas estão trazendo a atenção dos leitores sobre o começo de um tempo, de um período, ok? Eterno, na profunda eternidade, só Deus pode entender. Nossa mente é incapaz de entender. Nós entendemos apenas aquilo que tem um início. A mente humana, ela é capaz de entender início, meio e fim. Nós não conseguimos entender nada que seja eterno, né? Para cá, olha, dependendo do ponto, a gente não consegue entender. Então, por que Deus ele começa a narrativa da primeira palavra da Bíblia em Gênesis? Bereshit. Ele exatamente faz isso por nós. Ele estabelece um princípio. Depois desse princípio, começa a ter vários eventos que são explicados. Mas antes desse princípio, que é o ponto de partida, vamos lá, né? Ponto de partida. Aqui é o Bereshit. Aqui é o Bereshit. Aí daqui para cá foi criado várias e várias coisas, né? Aqui no quarto dia é criado o conceito de tempo para nós. Mas aqui é criado a luz, como diz, luz. Depois é feito separações das águas. Depois é feito a criação de várias coisas. Daqui para cá é explicado neste livro de Gênesis. Daqui para cá não explicado. Não é explicado para nós. Apesar de Provérbios, capítulo 8, falar de eventos que acontecem neste tempo. Ok? É muito importante vocês entenderem este conceito. Vamos voltar para o nosso texto. Em Gênesis diz Bereshit bara, ou no princípio criou. Em João não fala criou. João fala raiar. Raiar. Raiar é um verbo em hebraico, né? Que basicamente ele tem a ver com o nome de Deus. Ele tem 3 letras do nome de Deus. A única letra que faltou aqui, ó, é um Vav. E esse Yod vem para cá. Por isso que o nome de Deus é relacionado com o verbo ser. Se vocês não sabiam disso, o nome de Deus é relacionado com o verbo ser. Em Gênesis, em Êxodo capítulo 3, lá tem, né? Eu sou. Né? Tá ligado com ser, existir, né? Eu sou existente. Mas aqui, olha, usou esse verbo. No começo era. Era o quê? Era davar. A palavra. Davar, palavra. A palavra.
Hadavá, a palavra. No começo era a palavra. E aqui, no princípio, criou. Aí fala Elohim. Elohim. Elohim é Deus. Ok? E olha que interessante. Bereshit Hayah Hadavá. Ve Hadavá. E a palavra. Hayah. Hayah, esse verbo hayah, ele pode significar ser ou estar. Vamos ver? To be. Ser, estar. Verbo to be em inglês. Ser ou estar. Ok? Então, a palavra no começo era, podia ser estava a palavra também, né? Mas a gente pode ler no princípio era a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra era ou estava, né? Neste caso aqui, olha, por causa disso tudo aqui, olha, e por causa disso daqui, eu peguei duas versões diferentes para a gente conseguir fazer o estudo em hebraico. E veja que existe uma coisa muito interessante aqui, ó. Bereshit Hayah Hadavá Ve Hadavá Hayah In. Aqui usou o in em vez de usar o et. O que significa o et? Aqui tem o et, ó. Vamos ver. Et. Aparentemente uma forma contrata de código 22.6 no sentido demonstrativo da entidade. Sinal de objeto direto, definido, não traduzido em português, mas geralmente procedendo e indicando o acusativo. Então, sim, esse et é isso aqui que está falando, ok? Não tenho dúvida disso. Só que em hebraico as palavras elas são cheias de trocadilho. Claro que muitos estudiosos vão olhar e vão falar: isso não é o que você está falando. Eu não estou discordando do sentido do et ser isso, porque esse et aparece em várias outras ocasiões que não tem nada a ver com Deus. E realmente ele está indicando, né, um objeto, geralmente indicando um objeto. Nesse caso aqui, olha, pode estar sendo explicado que Bereshit bara Elohim, no princípio criou Elohim et Hashamai. O objeto aqui seria o quê? Hashamai? Céus? Certo? Alguns poderiam argumentar isso. Ou podia falar que o objeto é Deus, né? Tudo bem, mas o sentido que nós queremos falar é exatamente outro. Por quê? Presta atenção. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Elohim et. Vamos colocar esse et aqui. Criou Elohim et. E agora vamos ler aqui, olha. Bereshit Hayah Hadavá Ve Hadavá Hayah et Elohim. Et Elohim. Elohim et. Vamos fazer um negocinho aqui. Eita. Não foi o que eu quis fazer, mas tá bom. Tem hora que fica um pouco lento, tem que ter paciência, né? É muito bom, mas... Elohim et. Et Elohim. Claro que eu entendo que esse et é tudo isso que está escrito aqui. Tudo. Mas a pergunta que eu faço,
que eu venho me fazendo é: será que isso aqui, em Gênesis, capítulo 1, em João, capítulo 1, não é um sinal ou uma chave para entendermos alguma coisa além do que está querendo dizer? Pensando sobre essa palavrinha et, porque aqui falou do Elohim et, né? Primeiro a palavra está aqui, olha, no princípio, Bereshit, Bará, criou Elohim et. Criou Elohim et. No princípio, o Elohim et criou os céus e a terra. Hashamai ve haaretz. Ve et haaretz. Criou a terra. E aqui, olha, Bereshit Hayah Hadavá ve Hadavá Hayah Elohim et. Então, talvez, será que aqui não está dizendo no princípio era a palavra e a palavra estava com Elohim et? Entendeu o que eu quis dizer? No princípio era a palavra e a palavra estava com o Elohim et. O que é Elohim et? No princípio criou o Elohim et, os céus e a terra. O que é et Elohim e Elohim et? Bom, é isso que eu gostaria de estar falando com vocês. Talvez essa seja a diferença entre este Elohim desse Elohim. Esse Elohim, et Elohim, do Elohim. Aqui usa até esse termo aqui, ó. In ha Elohim, o Elohim. O Elohim. Estava com o Elohim. Em grego coopera com isso, vocês vão ver. Vamos descobrir agora. Eu já preparei aqui isso que eu quero que vocês vejam. Aí eu fui parar para pensar e fui olhar no hebraico. O que é Aleph Tet? Eu encontrei o Aleph e eu acabei encontrando o Tet. Que o Aleph e o Tet é o Et, que nós estávamos olhando lá. E a posição, sabendo que o alfabeto hebraico é lido da direita, né, para a esquerda e de cima para baixo. Então que você tem a primeira letra, a segunda letra, a terceira letra, a quarta letra, a quinta letra, a sexta letra, a sétima letra, a oitava letra, a letra, décima, 11, 12, 13. Isso aqui é 2, mesma coisa. Mensufite, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Com certeza deve ter alguma letra repetida aí que tem o mesmo sentido que eu não coisa, tá? Mas aqui, vamos só pensar na seguinte situação. Essa é a primeira.
primeira e essa, Tav, é a última. Etz, primeiro e última. Primeira letra do alfabeto hebraico e última letra do alfabeto hebraico. Interessante isso, né? Então, talvez, eu creio, este Elohim et e esse et Elohim seja o Pai. E esse Elohim é o Filho. Por que é o Filho? Porque aqui já explica que é o Filho, né? Vehu Avá Hayá Elohim. E ele, a palavra é Deus, é Elohim. Será que o texto, fazendo essa análise em hebraico, né, a gente consegue aqui falar que este Elohim é o mesmo Elohim? Este Elohim inclusive aqui, ó. Aqui, ó. Este Elohim. É este Ha-Elohim. E outro detalhe, pessoal, que a gente tem que ver aqui no hebraico, olha. Aqui, olha. Quer ver? Vamos fazer uma coisa aqui. Por isso que eu gosto de estudar sempre analisando o hebraico. Olha só. Aqui está escrita a palavra Elohim. Daqui para cá. Esse re, mas esse sinal massorético aqui, ó, é uma preposição o Elohim. Et ha. Et o Elohim. E aqui só Elohim. Aqui não tem o o na frente. Ha Elohim. Ha Elohim. Então dá para se perceber claramente que se você entrar nos textos da forma hebraica, você não vai ter base para falar que o Elohim e o Ha-Elohim, o Elohim primeiro e o Elohim aqui no final, são as mesmas pessoas. Aqui claramente mostra essa diferença aqui no texto hebraico. Primeiro do Et, que é claramente comparativo com Gênesis também, que nós vimos. E também existe essa questãozinha aqui, ó, desse re, que significa o Elohim. O Elohim. Bereshit, no princípio, Hayá, era, Hadavá, a palavra. Ve Hadavá, e a palavra, Hayá, estava com o Et Elohim. Desculpa, o cachorro latiu.